Fala, meus amigos! Estamos aqui mais uma vez no nosso canal e hoje eu gostaria de falar sobre um tema que eu tenho visto que está sendo muito falado ultimamente e tanto a direita quanto a esquerda estão falando muito nesse assunto. E quem eu vi falando muito sobre esse assunto, quem está falando muito sobre esse assunto, é acho que aquele De Leon Petá, do canal Geopolítica Mundial, e que ele tem falado muito sobre a tal crise demográfica, o perigo da crise demográfica, né? Segundo ele, né, que tem uma visão conservadora de direita, né? Segundo ele, essa é a pior crise que nós vamos enfrentar no século XXI, a pior crise, né? E engraçado que esses dias, né, eu vi no canal da TV Fórum, eu vi a professora, acho que Helenira Vilela, né, do Instituto, professora de matemática do Instituto Federal de Santa Catarina, e ela também falando sobre esse mesmo assunto com uma visão mais de esquerda, né, criticando essa preocupação com essa crise demográfica, né. É, devo até confessar aqui para vocês que eu, no caso, né, acabei concordando muito mais com ela neste assunto, embora no final do vídeo ali ela começou a levar o assunto para o lado do wokeismo, né, do identitarismo, e aí eu já discordo dela profundamente, né? Porque quando a gente fala nesse tema de natalidade, crise demográfica e tal, a gente tem que entender uma coisa, tá? Esse assunto não é um assunto de direita ou um assunto de esquerda, né? Muito pelo contrário. Esse assunto ele ele é usado, né, pelo sistema econômico, pelas elites capitalistas ocidentais, globais, né, que ora vão usar a direita e ora vão usar a esquerda para defender os seus interesses, né? Então, e a prova disso que eu estou falando é que, se a gente for estudar, né, sobre essa questão demográfica, sobre a gente voltar lá atrás e recordarmos as teorias de Malthus, o malthusianismo, né, Thomas Malthus, para quem não sabe, foi um economista britânico, né, do final do século XVIII, que escreveu o livro, acho que é Princípios da População, no qual ele defendia, né, a tese do controle de natalidade, porque, segundo ele, haveria um embate entre crescimento desenfreado e recursos escassos, e com isso poderia levar a uma crise, né? Uma crise econômica, né? Diminuindo o bem-estar da humanidade. Então era preciso haver um controle populacional, sobretudo nos lugares mais subdesenvolvidos, né? E essa ideia do Thomas Malthus começou ali no século XIX como uma teoria de direita, uma teoria conservadora, né? E hoje a direita ela defende o justo oposto, ela vai contra as teorias malthusianas. E quem aderiu ao malthusianismo hoje é a esquerda, né, que defende, né, o controle de natalidade, mas claro, né, aí claro que a esquerda não vai defender essas bandeiras com um discurso de que pobre não pode se reproduzir. Não, porque isso é um discurso elitista, era o discurso que a direita usava lá quando aderia às ideias malthusianas, né? Ela vai usar esse discurso como planejamento familiar, direito da mulher, do seu próprio corpo, de gerir, né, administrar o seu útero e por aí vai, né? Esse vai ser o discurso que vai ser utilizado pela esquerda. Mas no final, né, o discurso pouco importa. O que importa é o que está por trás, né? E a elite, né, que ora tem interesses, a elite global capitalista, que ora tem interesses malthusianos e ora não, né, vai utilizar, dependendo do caso, da esquerda ou da direita, para que a sua agenda seja imposta nos parlamentos dos países, etc. Bom, então a gente falou aqui, basicamente, da teoria do Malthus, né, e como ela começou como uma ideia de direita conservadora e terminou hoje uma ideia de esquerda, né? A esquerda aderiu, a esquerda liberal ocidental, né, aderiu ao malthusianismo, e a direita hoje está no extremo oposto, né?
Então, primeiro, né, sobre esse assunto, eu tenho minhas discordâncias, tanto com a direita quanto a esquerda. Primeiro, vamos focar no argumento da direita, né? Que é o que a direita tem defendido hoje em dia, né? A direita, eu até gosto de dizer o seguinte, anota essa frase aqui: essa preocupação com crise demográfica, né, é o novo alarde histriônico da direita para defender todo tipo de canalice. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade, tá? Então a direita hoje, né, está muito preocupada com a crise demográfica. Primeiro vamos entender o que é essa crise demográfica de que ela está falando. Bom, significa que a natalidade está caindo? A princípio não, né? Claro que a natalidade tem ficado cada vez mais baixa, né? Mas o que essa crise significa é o seguinte: pessoas estão cada vez envelhecendo mais e menos pessoas estão nascendo. Não é que está havendo um baixo índice de natalidade, tem poucas pessoas nascendo, não. O crescimento populacional no globo, no mundo, ele continua crescendo, né? Se vocês verem nos gráficos, ele continua crescendo e a estimativa é que continue a crescer nos próximos 100 anos, embora esse crescimento é mais previsto justamente nos países subdesenvolvidos. Os países desenvolvidos do primeiro mundo tendem a ficar num nível mais instável e continuar, né? Se a questão, o contexto da imigração nesses países, na Europa, nos Estados Unidos, não mudar esse contexto, que é o que tem mudado, né? Mas assim, no modo geral, a população global ela tem crescido, mas esse crescimento ele está lento, ele não está um crescimento rápido, ele está lento esse crescimento. Esse crescimento está cada vez mais devagar. Então assim, as pessoas estão nascendo cada vez mais devagar, né? Não está nascendo tanta gente assim, só que as pessoas também não estão morrendo, né? A expectativa de vida tem aumentado muito mais. E qual que é o grande problema disso, né? E aí vão entrar as preocupações que a direita tem trazido, né? Tem divulgado. Uma dessas preocupações é a questão da previdência, né? A questão previdenciária. O que é essa questão previdenciária? Bom, a gente sabe, né, que as aposentadorias elas são pagas, né, pelas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, né, pessoas que estão trabalhando, né. Essas pessoas que são as pessoas contribuintes, né, pagam, né, através do depósito lá no FGTS, pagam para as pessoas que estão aposentadas receberem o dinheiro da Previdência Social, né. Só que se tem cada vez mais beneficiários, né, pessoas que estão envelhecendo, e cada vez menos pessoas, né, devido à baixa natalidade, entrando no mercado de trabalho, essa pirâmide não vai fechar, né, porque o certo deveria ser uma pirâmide, que, né, aqui embaixo você tinha um número grande de contribuintes, e aqui em cima, né, a maioria das pessoas vão morrendo a partir de uma certa idade, e aqui se afunilando a coisa. Só que a coisa não tem, segundo eles, não tem ficado assim, né? A coisa tem se invertido, né? Menos pessoas estão nascendo e entrando no mercado de trabalho e mais pessoas estão continuando a viver, a expectativa de vida está aumentando. Então, tem pouco dinheiro aqui para pagar tantas pessoas. Então eles vão dizer, olha, essa crise vai gerar, não vai ter dinheiro para pagar as aposentadorias. Não vai ter dinheiro para pagar as aposentadorias. Então é uma preocupação, né? Então o que eles têm que dizer? Nossa, tem que fazer mais filho, tem que gerar, tem que produzir mais gente aí, né? Tem que reproduzir mais ser humano para poder pagar os coitados aposentados, nós, né? Vamos falar a verdade, né? Nós aqui sabemos muito bem, nós aqui que estamos na faixa aqui dos 30, 40 anos, 20 lá que seja, a gente sabe que muito provavelmente muitos de nós não vamos a receber aposentadoria. Né? Não, isso quer dizer que não vai ter dinheiro, não tem dinheiro para pagar a aposentadoria? Tem. Mas o sistema não vai querer pagar. Ele vai querer arrumar alguma justificativa de não pagar as aposentadorias. Né? Esse tipo de discurso tem servido como justificativa de criar
essas reformas liberais, reformas previdenciárias que querem acabar, sim, né, e aí junto com os direitos trabalhistas, por exemplo, no caso da CLT, né, que obriga as empresas a depositarem o dinheiro do FGTS dos contribuintes, dos trabalhadores, né? Eles querem acabar, né? Os capitalistas hoje querem acabar, querem precarizar cada vez mais o trabalho, e com esse discurso de que agora o trabalhador vai poder receber um salário todo, né? É sempre assim, é sempre esse tipo de discurso, né? E que, na verdade, o que eles querem é precarizar cada vez mais o trabalho, ter menos gastos, né? Cada vez menos gastos, as empresas, os grandes capitalistas querem ver cada vez ter menos gastos com a mão de obra, né? E para isso eles precisam de reformas trabalhistas que acabem, né, com os direitos trabalhistas, que é o que eles tentaram fazer nos últimos anos aí, também para não pagar os aposentados, né? Com a desculpa de que não tem dinheiro para pagar os aposentados. Essa é a grande desculpa do sistema dos capitalistas. Isso é mentira. Mentira. Não tem nada a ver isso. Isso é uma grande mentira desse pessoal da direita, esse pessoal liberal. Por quê? Gente, pelo amor de Deus, vocês viram no gráfico do orçamento do Brasil no ano de 2023, né? E vocês viram perfeitamente, né, que o governo divulgou, o rombo, né, que a gente leva todo ano, sugado por esses parasitas que governam este país. E eu não estou falando da classe política, não. Eu estou falando da classe econômica, da classe empresarial, porque aqueles lacaios que estão lá em Brasília, né, são apenas os advogados, os procuradores dessa elite perversa que sempre espoliou o Brasil. Essa é a grande verdade, né? E a gente tinha lá, né, se vocês forem ver no gráfico, na pizza lá do gráfico do orçamento brasileiro, você tinha quase 50% do orçamento é destinado a pagar juros da dívida. Não é nem para pagar a dívida, é para pagar juros da dívida. Juros. Dinheiro que você, pagador de impostos, você que está contribuindo, né? É tudo dinheiro para pagar essa gente. E agora eles vêm dizer que não tem dinheiro para pagar os aposentados. Se eu não me engano, no gráfico ali, enquanto outros serviços ali estavam às mínguas, né? 2%, 3%, a Previdência estava ocupando o lugar de 20%. Tem dinheiro para pagar todo mundo, não tem crise previdenciária porcaria nenhuma. Essa é mentira dessa gente. É mentira. E isso sem falar do número de empresas que devem ao FGTS. Por inúmeras razões, até por chantagens para obter benefícios do Estado, né? Empresas que devem. Ora, sem falar de que a evasão fiscal no Brasil, isso aí segundo até o Gessé Souza, no livro da Elite do Atraso, ele fala sobre isso. Estima-se que a evasão fiscal no Brasil chega a mais dos 520 bilhões de que o Estado deixa de arrecadar por uma elite de sonegadores. Aí vem esse pessoal aí, né, esse pessoal do direito vai dizer, mas não tem que pagar imposto mesmo, mas é você, seu babaca, de classe média e classe pobre, que paga a porcaria do imposto. Você paga imposto. Quem não paga são as elites, né? Quem não paga são as elites. Eles não pagam nada. O agronegócio, por exemplo, não paga nada. Tem todos os benefícios concedidos pelo Estado, né? Ou seja, existe uma elite que não paga imposto no Brasil, 1%, que recebe esse dinheiro de juros da dívida. Ou seja, nós pagamos impostos para sustentar aqueles que não pagam nada. O que acontece no Brasil, gente, é isso. Vocês têm que acordar para isso, pelo amor de Deus. E entra Bolsonaro, Lula, essa porcaria não muda. O único que fala mais ou menos sobre isso é o Ciro Gomes, pô. A gente precisa de uma reforma tributária e de uma auditoria da dívida para ontem. Isso é essencial para o crescimento do Brasil. Essencial. Mas é isso que tem acontecido.
É isso que tem acontecido. Ou seja, por um lado, nós temos uma evasão fiscal altíssima, de 1% da população mais rica que vive espoliando o Brasil, através do Estado, usa o Estado brasileiro para espoliar o Brasil. Ou seja, o Estado não é inimigo, esse pessoal liberal aí fica dizendo que o Estado é inimigo da iniciativa privada. Isso é mentira, isso é babaquice, burrice de gente liberal. O Estado é um instrumento desse pessoal para espoliar o país. É hoje e sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, o que acontece? Então essa ideia, né, de que não tem dinheiro para pagar aposentado, né, por conta de uma crise demográfica, que, meu Deus, não vai ter dinheiro para pagar aposentado, isso é balela. Balela de liberal safado. Ponto. Segundo argumento desse pessoal medinho deles aí. Segundo argumento deles é o seguinte. Que menos gente, né, entrando no mercado de trabalho vai baixar a produtividade. Os capitalistas estão morrendo de medo, meu Deus, vai acabar com a produção e isso vai escassear, vai gerar inflação, aquele negócio todo. Baixando a produtividade, menos coisas em circulação, mais inflação. Essa é a segunda lógica. Gente, isso é outra babaquice, isso é outra balela, tá? O que está por trás, o que esses caras têm medo, mesmo que os capitalistas têm medo, tá? É que menos gente para concorrer no mercado de trabalho, o que isso significa? Porra, usa a cabeça aí, meu irmão. O que isso significa? Significa que os salários tendem a aumentar. Tendem a aumentar. Aprenda o seguinte, não existe pleno emprego no capitalismo. O capitalismo não sobrevive sem duas coisas. Sem duas coisas. Sem mão de obra barata e sem o desemprego estrutural. O próprio Marx, e o Marx tinha muito razão quando ele falava que o capitalismo precisa de um tal exército industrial de reserva. O capitalismo, meu Deus, só sobrevive se tiver muita gente desempregada. Porque isso é um meio de quê? De pagar baixos salários para os empregados. Se tem mais emprego do que gente para trabalhar, você não vai ter medo de não conseguir um emprego. Ah, esse aqui paga menos, eu vou com outro que paga melhor. Agora, se você está desempregado, meu irmão, tem pouco emprego para um monte de gente, você foi agraciado de ser empregado, você não vai ficar pensando muito de você estar ganhando pouco, não. Você vai pegar aquilo que tem. Né? Por isso que os capitalistas querem que exista muita gente nascendo. Para quê? Para gerar mão de obra barata. Porque, gente, mão de obra barata é o quê? O que isso significa? Pô, vocês nunca leram o Capital de Marx? Quem não leu o Capital de Marx, gente, aprenda uma coisa, é burro. Não entende o capitalismo. Não entende o capitalismo. Você não precisa ser de esquerda nem socialista, não. Mas se você quer entender a porcaria do sistema que a gente vive, você tem que ler o Capital do Marx. Ou então, se você não tem saco para ler, então leia pelo menos um resumo, como o do Carlo Cafiero, ou algum livro de introdução, que pelo menos mostre os mecanismos. Entenda, entenda. Seja humilde, reconheça que um outro cara que tem uma ideologia diferente da sua, acertou coisas que você não acerta, cara. Dá para você reconhecer isso, pelo menos? Pois bem. Então, o capitalismo não sobrevive sem o desemprego estrutural. E os elementos do processo de produção para os capitalistas precisam ser cada vez mais baratos. Qual que é a lógica do capitalismo? Gente, o que é o capitalismo? Vamos entender aqui. O que é o capitalismo? O capitalismo é a generalização do elemento da mercadoria como predominante na sociedade. Tudo no capitalismo se transforma em mercadoria. Por exemplo, na Idade Média, nem tudo que era produzido era uma mercadoria. Por exemplo, se você morava num feudo lá, você, sei lá, você plantava trigo, uns sacos de trigo ali, e o cara ali, o seu vizinho ali, confeccionava camisas, né, vamos supor. Primeiro que a economia do feudo era autossubsistência, não era voltada para o mercado externo. As trocas ali eram totalmente naturais. Então, não existia a ideia de lucro no feudalismo, por exemplo. Né? Se você
Produzia trigo aqui e o outro cara produzia uma camisa, você precisava de uma camisa, você ia lá, trocava a camisa com ele e dava o que você produzia. Pronto. As trocas eram mais ou menos um valor equivalente de acordo com as necessidades. Ou seja, a produção era voltada para a necessidade das pessoas. No capitalismo é o contrário, você não produz de acordo, você gera necessidades, mas você não produz para atender necessidades. No capitalismo você produz um excedente que vai ser trocado por um valor maior do que aquilo que você gastou para produzir. Se você gastou tanto para produzir alguma coisa e recebeu em troca menos do que aquilo você não teve um lucro. A lógica do capitalismo vive baseado no lucro. E como é que você vai gastar menos? Como é que você vai gastar menos, cada vez menos com o processo de produção? Menos com mão de obra, menos com a matéria-prima, menos com os meios de trabalho, com energia gasta. A ideia é produzir cada vez mais rápido, gastar menos com material, o menos possível com mão de obra, para que o resultado que você tenha com aquele produto, o lucro que você tenha, seja cada vez maior. Ou seja, a lógica do capital basicamente é o seguinte, é com o passado que ele vai avançando, é cada vez mais e aumentando o retorno e cada vez mais e diminuindo os gastos e os custos. Essa é a lógica do capital. Então o capitalismo precisa cada vez mais de mão de obra barata. Cada vez mais ele precisa de mão de obra barata. Não é interessante para o capitalismo, né? Não é interessante para o capitalismo ter menos pessoas, ter poucas pessoas, ter escassez de mão de obra, né? Até porque nós temos a tecnologia hoje. A tecnologia, né, ela dá conta de, administrada por poucas pessoas, por pouca mão de obra, dá conta sim de aumentar a produtividade, sem necessariamente precisar de aumentar quantitativamente o número de pessoas trabalhando. Então, bom, isso, né, é a ideia de que eles estão preocupados, né, com uma queda na produtividade. Isso é mentira. Eles estão preocupados com a escassez de mão de obra, que vai elevar o preço da mão de obra. Essa é a preocupação dos capitalistas. Olha, meu amigo, mas isso é bom para quem? É bom para nós, os trabalhadores. Para os capitalistas é ruim. Então quem está preocupado com essa crise são os capitalistas. A direita, como é representante da classe dominante, da classe capitalista, gente, eu não sou marxista, tá? Eu nem de esquerda sou. Mas aqui eu acabo parecendo de esquerda por falar certas obviedades. Quem se preocupa com isso é a classe capitalista e os seus porta-vozes da direita que usam um discurso, né, falacioso para defender os interesses da classe dominante. Né? E qual que vão ser esses argumentos falaciosos? Baixa da produtividade, né? Isso quando não vai apelar. E por que a direita? Onde que os interesses da direita casam com os interesses da classe dominante capitalista? Né? Porque essa classe capitalista, gente, não se engane, ela não tem uma ideologia, ela não é nem direita de esquerda, ela usa a direita e a esquerda quando for conveniente. Né? A direita, ela tende a ser conservadora, composta muito majoritariamente por pessoas cristãs, né, que tem a fé cristã e tal. E um dos princípios básicos da fé cristã é a exortação de Deus ao homem de que crescei-vos e multiplicai-vos. Né? Então, a direita defende muito essa questão da família, de gerar filhos, né, da mulher que fica em casa, o marido provedor, que é a família que tem um monte de filho, aquela família tradicional. Eles defendem essa ideia. Então, obviamente, eles vão ser contra ideias de controle de natalidade, né? Essa ideia vai aparecer hoje em dia mais de esquerda. Então, quando a elite capitalista começar a falar, né, que está preocupada com baixa natalidade, eles vão começar o quê? A utilizar a direita política para atender
dentro da esfera da política, os seus interesses na implantação de suas políticas. Mas o que está em jogo aqui não é uma questão de conservadora, de moral, como a direita quer fazer parecer. Não. O que está em jogo aqui são realizar reformas, tá? Reformas liberais, que vão prejudicar a população e vão beneficiar a classe dominante capitalista. Essa é a grande verdade. Como, por exemplo, essa que eu falei, da questão reforma previdenciária, entre outras coisas, né? Essas reformas que eles querem fazer toda aí. Então, gente, isso é mentira, tá? E o que a gente tem que entender, também é o seguinte, gente, aprenda uma coisa. A elite, hoje, ela, aqui tem uma outra falsa ideia, uma outra mentira desse pessoal da direita, que é o seguinte, de que menos pessoas vai gerar uma baixa produtividade, né, e que os capitalistas estão preocupados com a baixa produtividade. Gente, esse pessoal parece que não estuda o processo de desenvolvimento do capitalismo nos últimos 100 anos. O capitalismo hoje está pouco se lixando com alta produtividade. Isso foi uma característica do capitalismo fordista. O capitalismo fordista acabou. A gente pode chamar que o capitalismo fordista, junto com o estado de bem-estar social, foi a era de ouro do capitalismo. Mas aquilo era mais um estado anormal do capitalismo do que propriamente o capitalismo puro e simples, né? O próprio Paulo Giraldelli, que eu discordo muita coisa, ele deu esse exemplo muito bom, muito bem dado, né? Aquilo era o estado de bem-estar, o capitalismo fordista era um estado anormal do capitalismo, né? Não era o capitalismo natural, né? Era um capitalismo melhorado, forçado. Mas o que caracterizava o capitalismo fordista? O capitalismo fordista, né, foi um aumento da superprodução, né? Esse aumento da superprodução gerou uma sociedade de consumo. Os salários, obviamente, né, dos proletários, que então passaram a ser também uma classe média consumidora, pelo menos os países desenvolvidos, capitalistas, Estados Unidos, Europa e tal, eles alcançaram uma condição muito boa, se tornaram uma classe consumidora, né, de uma sociedade que produzia muito, e aí veio o estado de bem-estar também social, o estado de bem-estar social, que conseguiu gerar uma qualidade de vida nesses países, ali na década de 50 até a década de 60, uma qualidade de vida muito boa. Esse contexto acabou nos anos 70 e a partir dos anos 80, com o neoliberalismo e o modelo de produção capitalista, o novo modelo de produção capitalista, que é o capitalismo just in time, que é produção sob demanda, né? Então, hoje, não é interessante para o capitalismo produzir, né? O capitalismo não quer produzir, né? Não quer produzir. Ah, preciso produzir tanto para atender uma demanda. Nossa, tem muito mais gente, então vamos produzir mais. O capitalismo está pouco se lixando para isso. Se tem um número X de gente, ele tem que produzir. Não, até porque ele precisa, né? Ele quer cobrar um pouco mais caro pelos seus produtos. E sem falar que existem muitos meios de fazer as pessoas comprar, porque pode falar assim, mas para que o cara vai produzir se não vai vender? Mas, gente, essas lojas aí que tem de Casas Bahia, né, que praticamente são bancos, né, vamos dizer assim, eles são muito eficientes em fazer as pessoas comprarem, né, eletrodomésticos, né, essas coisas de utilidade, essas coisas de necessidade, né, de uma maneira que a pessoa vai ter que comprar aquilo, pagando o carnê, aquela coisa toda ali, né? Então, tem meios de fazer as pessoas comprarem mesmo os produtos sendo caros, né? Ou seja, tem uma geladeira, a geladeira custa R$3.000, isso aí está muito acima do orçamento da maioria da população, mas então faz o seguinte, então divide essa porcaria aí em mais de 20 vezes, e aí faz o cara pagar e o cara vai comprar, pô. Então o capitalismo tem uma maneira de fazer as pessoas comprarem esses produtos, mesmo caros. Eles não têm interesse de produzir muito mais para atender uma população crescente, uma população grande, para fazer os produtos barateados e ser acessível para todo mundo. Eles não têm esse interesse, pô. Eles não querem produzir. Não têm interesse em produzir. Tá? Então, dentro desse contexto, hoje, no contexto que a gente vive hoje, do neoliberalismo, do capitalismo financeiro, isso se tornou muito mais rentável
para as grandes empresas terem o seu lucro não advindo da produção de mercadorias, mas da aplicação de títulos financeiros. Então, vamos dar um exemplo aqui, gente. Você tem uma grande empresa. É um engano se, por exemplo, vamos dar um exemplo hipotético, uma empresa que produz carro, né, uma grande multinacional. Você acha que a maior parte do lucro dela vem da venda dos carros dela? Não vem, gente. A menor parte dos lucros dela vem da venda de automóveis. O grosso do lucro dela vem que de dinheiro que ela pega, uma parte desse lucro que ela pega, aplica aí, seja em juros de dívida, em títulos, no mercado financeiro e tal, e ela vai ganhando dinheiro assim. Então o capitalismo hoje, até por um contexto de juros muito altos que a gente vive hoje em dia, o capitalismo hoje, ele sobrevive através do capitalismo financeiro. É a aplicação de recursos financeiros. É assim que vai se produzindo dinheiro hoje em dia, não é da produção de mercadorias. Então você acha que o capitalismo está preocupado mesmo? Está preocupado com queda de produtividade? Eles não estão ligando para a produtividade, gente. Não estão ligando para a produtividade. Esse não é o objetivo do capitalismo de hoje, produzir. Então, isso é uma outra falácia desse pessoal da direita, né? Agora vamos falar aqui de algumas coisas algumas falácias da esquerda, né? Como eu vi aquela professora Helenira, acho que é Helenira Vilela, né? Que estava no canal do TV Fórum. Ela fez uma crítica muito boa, né? Eu acho que ela não citou o do Leon Petar, mas não sei se estava dando algum indireto para ele. Não sei se é só o da Leon que tem falado sobre esse assunto, mas a direita aí tem trazido muito esse assunto à tona, né? E ela fez uma crítica muito boa. Falou mais ou menos tudo isso aqui que eu falei, né? De uma maneira ao modo dela. Ela falou muito sobre essas coisas também. Mas no final ela começou a cair no identitarismo, né? Dizendo que não, porque o capitalismo tem interesse, em que as pessoas se reproduzam cada vez mais para gerar mão de obra barata. Bom, hoje de fato tem, né? O capitalismo, então, aí ela no final ela deu exemplo lá, então quer dizer que a gente deve sim implantar essas políticas de aborto, de controle de natalidade, de planejamento familiar, né, de empoderamento feminino, né, da mulher controlar, controlar o seu útero, né? E segundo ela, o sistema capitalista privatiza os úteros das mulheres, né? E para aquela tese marxista clássica, né, do Engels, de que a propriedade privada se assenta primeiro na posse dos meios de reprodução, ou seja, a mulher, né? Então, para libertar os meios de produção, né, é preciso primeiro libertar os meios de reprodução, ou seja, libertem as mulheres. As mulheres vão acabar com o capitalismo. Gente, isso aí é uma... Aí ela já começa a cair no wokeismo, né? Já começa a cair no identitarismo, que também é outra balela da esquerda. Bom, por quê? Porque o capitalismo, como eu até falei no começo do vídeo, o capitalismo, quem começou com essa ideia de ter medo quem começou com essa ideia de controle de natalidade foi justamente o capitalismo. Não foi a esquerda. Foi justamente o capitalismo. Hoje o capitalismo, isso aí vai conforme as circunstâncias, vai mudando os interesses. Ora é isso, ora é aquilo. Hoje o capitalismo quer... O capitalismo está preocupado com a baixa natalidade. Está preocupado com a baixa natalidade. Mas, no começo, esse era o objetivo dele. No começo esse era que as pessoas nascessem cada vez menos. E agora essa era, né, por exemplo, a teoria do Malthus. E um livro que eu acho muito bom, até dar um exemplo aqui, o livro do Michael Jones, O Libido Dominante, ele fala muito bem sobre isso, né? Que ele mostra ali, naquele livro, mostra em detalhes, né, todo o processo, como é que foi, de como essa elite capitalista ocidental, sobretudo a elite dos Estados Unidos, né,
os Rockefellers, Carnegies da vida lá, como eles, preocupados, por exemplo, com um crescimento desenfreado das populações dos países pobres e com as populações pobres dos países desenvolvidos, como as populações negras, dos guetos americanos e tal, eles quiseram implantar. E, gente, isso aí é história, gente. Isso é história. Eles quiseram implantar essas medidas, né, de aborto, de contraceptivos, justamente nesses países pobres. A tese era: pobre não pode se reproduzir. A esquerda foi usada por essa elite capitalista nas suas ONGs, né, nos seus grupos lá, nas suas teses de faculdade, tudo foi financiada por esse pessoal, tá? Para botar essa pauta botar as pautas dessa agenda em marcha. E isso aconteceu muito aqui também nos países subdesenvolvidos. Né? A tese era que os países aqui do terceiro mundo não podiam produzir gente. Pô, até o Eduardo Galeano, aquele livro do Veias Abertas da América Latina, pô, que é um clássico da esquerda, e ele fala sobre isso, porra. Ele fala sobre isso. Como era interesse dessa elite capitalista que nascessem menos pessoas nos países pobres aqui nas suas colônias. Ele fala sobre isso. A esquerda hoje parece que não enxerga isso, né? E então, a tese era, né, de que os pobres estão se reproduzindo, os pobres se, né, reproduzem muito, então era preciso haver políticas de controle de natalidade. Distribuição de contraceptivo, preservativo, aborto, esse tipo de coisa tudo, né? Libertação da mulher, porque a libertação da mulher, né, a mulher isolada do contexto familiar, ela não vai ser interessante para ela carregar um filho, caso ela engravide, então o empoderamento feminino nada mais é do que uma atomização da mulher, né? Tira ela do contexto familiar, torna ela uma mulher empoderada, solteirona, que mora aí no apartamento e tal. E para ela não vai ser interessante talvez criar um filho sozinha, então se ela engravidar, ela vai ter o direito de tirar o seu filho, né? E então o aborto ele está totalmente submetido à lógica do empoderamento feminino. Então toda essa elite financiou, apoiou toda essa agenda. Essa agenda que era uma agenda de esquerda, né? Porque era nessa época, hoje a elite capitalista está usando a direita para defender seus políticos. Naquela época, utilizava a esquerda. É isso que eu estou tentando falar para vocês aqui. Né? Para defender essas políticas de controle de natalidade, etc. E aí, gente, né? Uma prova disso, muito grande, né? Por exemplo, o Michael Jones fala no livro dele que o próprio John D. Rockefeller III, né, ele financiou uma conferência lá, ele fez uma conferência na Universidade de Notre Dame em 1962, lá em Indiana, né, que chamou só padres liberais e tudo justamente para que a Igreja Católica apoiasse a disseminação de métodos contraceptivos. O Papa Paulo VI foi contra, né? Viu que praticamente aquela igreja ali a igreja americana nos Estados Unidos estava praticamente cismática e condenou essas medidas, né? E então você via ali que, né? Ou seja, a agenda que o John D. Rockefeller estava financiando ali não era uma pauta nada de direita conservadora, era uma pauta que a esquerda defendia, né? E outro grande exemplo disso que a gente está tentando ilustrar aqui é sobre o relatório Kinzinger, né? Quem não lembra do Henry Kissinger, né? Que acho que ele morreu recentemente, né? Que era aquele um grande lá, acho que ministro de Relações Exteriores dos Estados Unidos, na época do... né? Enfim, vocês sabem da história dele. E no relatório Kinzinger, né? Que é de acho que 1974, mas ele só foi trazido a público nos anos 90, era toda uma agenda ali dos Estados Unidos que previa esse controle populacional nos países de terceiro mundo, sobretudo os países da América Latina. Ou seja, como é que era
essa agenda, né? Era que se implantasse políticas de aborto nos países do terceiro mundo, disseminação de métodos contraceptivos. Olha, os Estados Unidos fez isso. Estados Unidos fez isso. A esquerda sempre apoiou isso. E apoiava os interesses naquela época de quem? Da elite capitalista. Só que hoje inverteu a situação. Né? Então essa ideia de dizer que os capitalistas, né, daquela ideia de que isso aí é que os capitalistas são contra, né, sempre foram contra o controle de natalidade, isso é uma mentira. Inclusive a gente pode lembrar até do Bolsonaro aqui no Brasil. Antes de se tornar o ícone da direita conservadora, quando ele era só um deputado lá do baixo clero, ele defendia aborto e controle de natalidade. Quem não se lembra disso? Vocês esqueceram? Eu me lembro muito bem. Então, bom, pessoal, é isso. Não sei se tem mais alguma coisa para falar sobre esse assunto, né? Mas, assim, gente, a gente não pode ser feito de trouxa por esse pessoal, sabe? A gente tem que ficar muito bem atento com o que está acontecendo, né? E tinha uma outra coisa que eu queria falar para vocês, né? Não sei se agora eu vou me lembrar, porque é tanta coisa, né? Eu tenho a mania de não anotar um roteiro aqui, eu vou fazendo um vídeo que vai vindo na minha cabeça, o que eu vou lembrando, né? Mas eu ainda vou tentar profissionalizar mais isso aqui, então por enquanto estou fazendo só um teste mesmo, mais uma conversação informal aqui com vocês. Mas basicamente é isso, pessoal. Se tiver alguma outra coisa que eu me lembre, depois eu falo, talvez nas minhas redes sociais, alguma coisa, né? E até porque também o vídeo está ficando longo, né? Já estamos 41 minutos e propósito aqui, como eu falo, eu nunca consigo fazer também vídeos muito curtos. Mas pessoal, é isso aí, por hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. E se eu lembrar mais de alguma coisa, eu faço um vídeo, uma parte 2 a respeito desse assunto. O pessoal que tiver qualquer dúvida, eu também estou aberto aqui no meu Instagram também, né? Para quem não me conhece aqui, pode me seguir no Instagram, lá no Instagram, né? Breno Baral, Breno.Baral. E é isso, pessoal. Até a próxima e fiquem bem todos aí.